Já aconteceu com você de você ser injustiçado pelas palavras de alguém, caluniado, e aquela situação passar, você não ter como resolver, como desfazer o mal feito, e ficou-se aquela impressão de que você era culpado. Aquilo que falaram contra você realmente ficou como verdade. Sabe, Deus é especialista em desfazer esses malfeitos. E Ele tem métodos que a gente nem consegue alcançar, tamanha precisão dele. Tem uma história na Bíblia linda, linda, sobre isso, como Deus traz à luz uma verdade escondida há anos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Fica comigo aí para você ver. Bom dia! Tudo bem aí com você? Nessa sexta-feira linda, maravilhosa que o Senhor nos dá, que Ele abençoe a sua sexta-feira, a sua casa, sua família, seus filhos, seus projetos, seus sonhos, que tudo que diz respeito a você seja abençoado. Bem-vindo ao canal Meditar. Se você está chegando aqui agora, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixa o seu like ou dislike, não tem problema, aqui nós somos democráticos. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos com alguém que precisa ser abençoado por essa mensagem. A gente posta vídeos aqui semanalmente, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, para abençoar a sua vida, edificar a sua fé, levar você mais pertinho do Senhor. Essa é a nossa proposta. E não tem outro jeito de fazer isso a não ser pela palavra de Deus. Você já foi injustiçado? Já sofreu algum mal feito que falaram contra você? E você não teve como se defender, como refutar aquilo, e parece que a situação ficou como verdade, algo que não é verdade. Sabe? Deus é especialista em resolver essas questões, e Ele tem métodos infalíveis e sobrenaturais. E um desses a gente encontra na Bíblia, lá na história de José do Egito. Eu amo aquela história, mas tem um detalhezinho que às vezes passa despercebido da gente, que eu queria compartilhar com você nessa manhã, para você ver como Deus é preciso, como Deus não deixa as coisas no oculto, como ele traz à tona, revela toda a verdade. Isso é muito legal da gente ver. E se você abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, José, o queridinho do papai, segundo os outros irmãos, levantou um ódio, um sentimento ruim dos seus irmãos, porque ele era o protegido do seu pai, e eles ficaram muito enciumados, eles não gostavam de José. E conta a Bíblia aqui nesse texto que a gente vai ler, que José foi ver onde estavam os seus irmãos a pedido de seu pai, e quando ele chega para ver seus irmãos, o que acontece é isso aqui que a gente vai ver agora. Gênesis 37, a partir do verso 17, na segunda parte, diz assim: Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. José havia tido sonhos onde ele comentou com seus irmãos que a família inteira se prostraria diante dele. Isso levantou um ciúme, uma ira daqueles irmãos, e intentaram matá-lo. Mas olha o que diz o verso 21.
Mas Rúben, o irmão mais velho, logo aquele que era responsável pelos seus outros irmãos, mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida, vocês estão malucos? Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Rúben ouviu aquele plano macabro daqueles irmãos e falou: não, vocês estão loucos, matar o nosso irmão, não façamos isso. Então Rúben, claramente, aqui ele se põe na defesa de José. Só que José não ouve isso. José está vindo. Então toda essa conversa ele não participa. E aí o que acontece? Quando chega José, eles despem ele da túnica, aquela túnica que ele tinha ganho do pai dele, que despertou ciúmes nos irmãos, e lançam ele numa cisterna, numa cova profunda. E aí a história, você pode ler ela toda, é uma história linda, maravilhosa. José é lançado naquela cisterna. Quando passa uma caravana de mercadores, ele é vendido por seus irmãos para esses mercadores que o levam ao Egito. E Rúben não participa disso. E José é vendido como escravo para o Egito, onde ele vai servir na casa de Potifar como um prisioneiro. Depois ele é lançado na prisão, fica lá um bom tempo. Mas um dia Deus resolve tirá-lo da prisão e tornar ele o segundo homem do Egito, atribuindo a ele poder. E aí a fome assola a região e todo aquele povo, mas por causa da inteligência de José e da administração dele, o Egito tem comida para fornecer para todos os povos. Quem vai lá pedir ajuda? Ora, os irmãos de José. Sua família estava passando fome. Agora eu quero que você pense comigo, esse tempo todo que José ficou como escravo, mais de 13 anos se passam, ele como escravo no Egito, servindo a casa de Potifar. A mente desse jovem que chegou lá com 17 anos, pensando assim: puxa, o Rúben, meu irmão mais velho, não me protegeu. Ele deixou meus irmãos fazerem o que fizeram comigo. Na mente dele, ele não participou daquela trama, ele não ouviu. E Rúben o defendeu. Agora imagina a cabeça de Rúben, imaginando: puxa, José partiu, nunca mais o verei. E ficou na mente de José que eu não o protegi como o irmão mais velho. E situações assim acontecem constantemente no nosso meio. Situações não resolvidas, mentiras contadas, e talvez você fique na história com o saldo de mentiroso. Mas a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E Deus, ele é um expert nisso. E aí esses irmãos vão buscar mantimento, e José os reconhece, eles não reconhecem José. E aí José, naquela de ver os irmãos, de ouvi-los, acontece algo aqui que eu acho simplesmente fantástico. A Bíblia diz lá no capítulo 42 de Gênesis, quando José está armando arapucas para os seus irmãos, para ver como que está a situação, saber se seu pai é vivo, se o filho caçula, que era aquele amado do coração dele, estava vivo, e ele arma uma cilada para os irmãos. Depois você lê essa história lá, ela é muito bacana.
E aí lá no verso 16 de Gênesis 42, quando ele está negociando com os irmãos, porque ele faz parecer que um deles roubou uma peça deles, e com isso ele quer deter os irmãos. E aí, no verso 14 do capítulo 42, olha que interessante. Então lhes falou José: é como eu já vos disse, vocês são espiões. Nisto serei provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo, Benjamim, que tinha ficado com o pai, porque era o queridinho que ficou no lugar de José. E José faz uma prova com eles. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. José está acusando eles. Lembrando que aqui José falava por intérpretes, porque como ele não tinha se dado a conhecer, ele estava falando na língua dos egípcios, e um intérprete se comunicava na língua dos seus irmãos. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Olha a preocupação de José em suprir o alimento para sua família. Ele não queria deter muito tempo lá os irmãos, porque sabia que sua família estava passando fome. Não, vai lá, leva o alimento, mas um de vocês vai ficar preso aqui. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Vocês estão falando a verdade? Tá bom, vai lá, leva o alimento, mas traz o seu irmão mais novo. Quero ver mesmo se vocês têm um irmão mais novo. E não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Eles não tinham outra alternativa. José quem mandava em tudo lá. Olha só agora. Olha a verdade de Deus trazendo à luz todas as coisas. Verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Eles estão reportando lá no passado, quando na ocasião eles deram José, venderam para o Egito. Por isso nos vem esta ansiedade. Agora, olha que interessante. Eu amo isso aqui, gente. Rúben toma a palavra. Lembrando, eles acham que José não está entendendo. José falava para eles com intérprete. Respondeu-lhe Rúben, olha a verdade vindo à tona, sem ninguém saber. Respondeu-lhes Rúben, aquele que deveria ter cuidado do irmão, e no coração de José abandonara ele. Olha a verdade vindo à tona. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir. Rúben está trazendo à tona toda a verdade que ficou escondida por mais de 15 anos no coração de José. E vocês não quiseram me ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Rúben está falando assim, tá vendo? Eu não falei para vocês naquela ocasião para não fazer mal nenhum a José, porque eu queria restituir ao meu pai, mas vocês não me ouviram. José está ouvindo tudo isso. Eu imagino como o coração de José ficou aquecido essa hora, de pensar, Rúben me protegeu, ele tentou me livrar da morte. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou depois, tornando-lhes falou. Tomou a Simeão entre eles e o algemou na presença deles. Irmãos, uma história que parecia já sentenciada,
Deus traz à tona de uma maneira. Olha essa estratégia de Deus, de fazer os próprios irmãos ali na frente de José confessarem tudo o que havia acontecido. Eu entendo com isso, meus irmãos, que nada oculto que não venha a ser revelado. Caluniaram contra você, mentiram contra você, descansa. O Deus de justiça está trabalhando por você. Tem um texto em Romanos que fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Essa passagem faz a gente entender e descansar na verdade que existe um Deus que não coaduna com a mentira, um Deus que é verdade, que luta para que a verdade venha à tona. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Você foi injustiçado, caluniado, disseram mal contra você, não se defenda. Essa é uma frase do meu pastor Vasmir, que me ensinou: Marcelo, não se defenda. Entregue-se nas mãos do Senhor e Ele vai pelejar por você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Descanse, o Deus de justiça está lutando por você. Que Ele te abençoe.